Então tá bom. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula oficialmente, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. A aula de hoje, ela é uma aula que a gente vai fazer um replay normalzinho. Vamos escolher aqui um dia, vocês vão escolher um dia no chat. Tanto faz a gente operar. Eu vou usar o gráfico aqui, né? Eu vou usar o Profit aqui como exemplo. Vamos pegar um gráfico aqui, seja do índice ou seja do dólar, mas apenas como exemplo. O que eu ensino para vocês aqui nessa aula é sobre leitura de gráfico. Não tem nada a ver se é o índice, se é o dólar, se é o ouro, se é... Pelo contrário, a gente procura formar operadores que operem vários ativos, né? Eu estava agora há pouco falando para vocês entrarem na Arena FX, mas também falo para vocês, participem da arena do índice, participem da arena do dólar, não se apeguem a um ativo só. Porque no final das contas, quando vocês entenderem o que é se preparar para o mercado, vocês vão fazer a preparação de vocês, vão definir quais são as regiões que vocês gostariam de comprar, as regiões que vocês gostariam de vender, e aí tu nem precisa ficar olhando para o gráfico. Não sei se vocês sabem, mas nas ferramentas de vocês tem alarme de região. Então tu coloca o alarme lá e coloca, ó, quando o preço chegar nessa região, eu queria que o alarme apitasse. Enquanto isso, tu está estudando outros ativos. Aí tu está reforçando duas coisas. Tu está baixando a tua ansiedade de querer achar uma oportunidade naquele ativo e tu está aprendendo, tu tá aproveitando para aprender mais, porque daí tu está estudando outras estruturas de preço. Então, normalmente, quando eu começo meu dia, eu facilmente no começo do dia, entre 6 horas da manhã e 8 horas da manhã, provavelmente eu devo marcar uns 15 ativos, pelo menos, todo dia. Essa é a minha rotina. Todo dia eu faço estudo aí em 15 ativos, que são ativos que eu gosto de operar no mercado internacional e na B3. Algum desses estudos eu compartilho lá no Previsão de Alvos, né, que é a nossa comunidade de leitura e de previsões para vocês, para quem é membro do Previsão de Alvos. Então, algum desses estudos, mas muitos estudos que eu faço para mim mesmo, eu faço pela disciplina, né, porque eu também sou trader e sou operador. Então, uma das coisas que eu aprendi nesses últimos anos operando no mercado é que eu não quero ser um operador de índice, eu não quero ser um operador de ouro, eu não quero ser um operador de dólar, eu quero ser só um operador de mercado que busca as melhores oportunidades. E tem hora que o índice não vai te dar uma boa oportunidade, tem hora que o dólar não vai te dar uma boa oportunidade, tem hora que o ouro não vai te dar uma boa oportunidade, mas aí você tem o Nasdaq, você tem o S&P, você tem Bitcoin, você tem HK, você tem DAX, você tem um monte de par de moeda, você tem a prata, tem um monte de coisa, cara. Essa semana eu tava vendo mercado futuro. Vocês sabiam que dá para operar no mercado futuro batata? Eu tava vendo o gráfico da batata no mercado futuro. Olha que loucura. Você consegue operar até arroz, feijão, soja. Cara, tem uma infinidade de coisas que dá para você operar no mercado, né? Petróleo. Então não se apeguem só. Por isso que eu gosto de ensinar. é, Por isso que eu gosto de ensinar as pessoas a serem operadores de gráfico. Tá? Então essa aula de hoje ela é uma aula para a gente reagir ao que o preço está fazendo e a gente vai entendendo ali o que o preço está fazendo aos poucos, né? Não se cobrem muito. Eu sempre gosto de dar essas dicas aqui nas aulas que eu dou, porque é o seguinte, eu sei que a profissão de trader, ela é uma profissão, eu sei que a profissão de trader, ela é uma profissão tanto quanto ingrata e a gente gera muitas expectativas com essa profissão. Mas eu digo para vocês, pode até parecer clichê, aprendam a suportar o processo, né? E não depositem todas as fichas de vocês com muita expectativa no day trade. Não porque ele não vá te devolver essa expectativa com juros e correções, mas porque normalmente não é tão rápido quanto a gente gostaria. Então eu falo sempre para os alunos, deem tempo ao tempo, estudem, aprendam, validem a leitura de vocês, saibam que tipo de operações vocês gostam de fazer, quais são as operações, em que regiões vocês gostariam de comprar, em que regiões vocês gostariam de vender. E façam isso dia após dia, colocando sempre o gerenciamento de risco como algo inegociável, né? Ou seja, sabendo quanto você pode perder em cada operação, porque toda operação pode dar errado, por melhor que seja a tua leitura. Por melhor que seja a tua leitura, ela pode dar errado e tá tudo bem. Se você estiver dentro do gerenciamento de risco, aquilo ali foi só mais um trade e daí você vai para o próximo. Entendam esses contextos comportamentais que eu trago
são importantes para a jornada de vocês. Eu sempre gosto de, nas aulas, é, enfatizar isso, porque eu vejo às vezes muita gente que poderia ter um futuro brilhante no day trade, que às vezes fica pelo meio do caminho, não porque não tem técnica, não porque não estudou, a pessoa acha que não estudou o suficiente, mas porque ela não teve o comportamento adequado para entender que o mercado exige mérito. Você tem que ter mérito para passar para o próximo nível. Mérito na disciplina, mérito no comportamento, mérito na assertividade, mérito no payoff, na condução do trade. Né? O mercado exige uma série de habilidades para que você tenha alta performance. Qualquer pessoa pode ter isso? Eu acredito que sim. Eu acredito que qualquer pessoa que se dedique pode ter isso. Eu sou um exemplo vivo disso. Qualquer desculpa que você quiser me dar, eu vou refutar para poder ter sucesso no day trade. Porque eu fiquei quase 3 anos nesse processo, trabalhando o dia inteiro, com um filho pequeno em casa, a esposa cobrando atenção, tendo que dar. Então, cara, rotina, CLT, qual é a sua desculpa, né? Então, não é tão rápido quanto você gostaria. Mas se você conseguir ver pequenas evoluções na tua leitura, se você conseguir enxergar você e você lá no seu íntimo, tá? Aí não dá para mentir para você mesmo, tá? Se você hoje olha para tuas operações e fala assim, cara, hoje eu sou mais paciente do que eu era ontem. Antigamente eu saía clicando que nem um maluco porque eu queria validar, eu queria me validar, provar que eu era muito bom. Hoje não. Hoje eu busco as melhores operações baseado no que eu acredito ser uma boa negociação. Se você já consegue enxergar isso ou outros tipos de evolução, beleza, você está evoluindo, cara. E não é eu que tenho que dizer que você está evoluindo, não é ninguém da LTX. É você que sabe que você está evoluindo. E a gente trata muito sobre isso lá na Arena FX, em outros momentos que eu tô junto com vocês. Eu sempre falo isso porque, cara, essa aula aqui vai ser uma aula de técnica, né? Nós vamos falar sobre técnica, sobre leitura de gráfico. Mas isso aqui não é o mais importante. Não é o mais importante. É importante? É, porque sem isso aqui que eu vou mostrar para vocês, você não sabe o que fazer, você fica perdido, né? É um GPS aqui. Agora, não é o mais importante, porque eu vejo muitos alunos que falam para mim, Glauco, que eu estudo e não saio do lugar. E aí eu sempre falo para os alunos, então o teu problema não é o estudo, concorda comigo? Se você está no ambiente certo, o teu problema não é o estudo. Se você já tem a técnica, tu tem que mirar em outra coisa. Tu tem que mirar no comportamento. Porque é aí que tu tá pecando. Aí a gente começa, aí quando eu começo a fazer as perguntas, a galera abre aí teu relatório de performance. Quantas vezes tu clica por dia? Como é que é o teu payoff? Quando tu perde, como é que tu recupera? Perdeu R$ 100. O trade seguinte, tu vai buscar R$ 200 ou tu encerra com R$ 30? Tu aumenta lote quando tu toma um loss? Porque tu quer se vingar do mercado? Tudo isso, cara, é muito fácil de ver no relatório de performance. É muito fácil. E você também sabe disso. É que você fica se enganando às vezes, né? Você fica se enganando. Então, você não é querendo ser prepotente aqui para vocês, tá? Longe de mim, mas é com a autoridade que eu tenho de quem já passou por esse processo. Não é difícil ser um trader de alta performance. Não é difícil. Vai exigir muita disciplina de você. Mas não é difícil. Você vai ter que ter algumas ferramentas que você vai ter que cumprir todo dia, ter uma rotina, ter um hábito e saber que vai ter dias bons e dias ruins e tá tudo bem. É só mais um dia na tua carreira, é só mais um dia na tua. Quantos dias vocês que trabalham numa empresa, ou que vocês que são funcionários públicos, ou vocês que são empresários, todos os dias da vida de vocês são bons no trabalho de vocês? Todos os dias são perfeitos? Todo mundo fica sorrindo para você? Todo mundo te abraça? Os clientes compram bem todo dia? Isso não existe, cara. Só que no mercado a gente por algum motivo a gente acha que o gráfico é diferente da vida. E não é, pô. Vai ter dia que não adianta. Tudo que você fizer vai dar errado. E o Zezinho da média móvel vai sair no game. Aí tu tem duas opções. Tu começa tudo de novo e vira um iniciante profissional, pulando de galho em galho. Todo mês tu muda de setup. Ou tu acredita que a tua leitura necessita de evolução e disciplina e se mantém firme. Entendeu? Então são coisas, cara,
São realidades que a gente não quer enfrentar no day trade, mas isso é mais pura verdade, cara. Tem muita gente por aí que fica atacando pau no day trade, falando que, cara, o day trade é só uma profissão como outra qualquer. A diferença é que é a profissão mais bem paga do planeta Terra. Como é a profissão mais bem paga do planeta Terra, naturalmente todo mundo vai querer estar ali no meio. E a gente vai brigar contra grandes instituições. Brigar no bom sentido, né? Porque se você define quanto é que você vai perder numa operação, onde é que tá a briga? Fala pra mim. Se você entra num trade e você define quanto você vai perder, porque é o seu capital, ninguém tá botando uma arma na tua cabeça para dizer assim, quebra a conta agora. Ninguém tá botando uma arma na tua cabeça. Você decide quebrar a sua conta. Aonde tá a briga? Não tem briga, a decisão tá na minha mão. Eu domino quanto eu vou perder. Eu não domino se a operação vai dar gain. Isso eu não domino. Mas eu domino quanto eu vou perder. E aí eu tenho que ter habilidades suficientes para tentar extrair daquela operação o máximo de lucro possível. Eu tenho que ter habilidades técnicas. Habilidades técnicas. Tá claro para vocês? Faz sentido o que eu tô falando para vocês aqui? Faz sentido? Porque por muito tempo eu fiquei brigando contra isso, cara. Eu fiquei brigando contra isso. Eu ficava numa crise existencial da bexiga, cara. Falei, caraca, porra. Como é que eu consigo ser um bom engenheiro? Como é que eu consigo ser um bom filho, um bom pai? Ou tudo que eu me proponho a fazer na minha vida eu faço com bastante força de vontade e as coisas acabam dando certo de um jeito ou de outro. E nesse negócio aqui não vai, cara, não vai. Eu vou 2 dias para frente e volto 3 dias para trás nesse negócio aqui de day trade. Não pode ser assim. A chave não está na técnica. A chave não está na técnica. Nunca foi. Está na tua habilidade de ter autocontrole e definir o que você quer fazer no mercado. Só que para você definir o que você quer fazer no mercado, você precisa saber antes de operar. Antes de operar. Porque senão, na hora que tu abrir o gráfico, que tu vê o primeiro candle verde para cima, grande, tu vai querer comprar. É natural, pô. Então, você que tá aí tentando, eu não sei, eu sempre gosto de falar que eu não sei para quem é essas mensagens que eu tô dando, mas você que tá chegando essa mensagem que eu tô dando, pô, Glauco, sei que você tá falando é para mim. Faz uma semana diferente, cara. Experimenta fazer uma semana diferente. Segunda-feira, se comporte diferente, segunda-feira. Respeita o seu gerenciamento de risco. Se você tem R$ 1.000 na conta, opera como quem tem R$ 1.000, não opera como quem tem R$ 1 milhão, não. Entendeu? Pô, Glauco, eu tenho R$ 1.000 na conta, eu opero na B3, que é um mercado caro, né? Diga-se de passagem, para operar. E eu só posso entrar nessa operação com um contrato. Entra só com um contrato, cara. Experimenta fazer a coisa certa. Experimenta fazer a coisa certa. Durante um tempo que você vai ver os resultados. Fica aí uma semana fazendo isso, um mês fazendo isso, 2 meses. Eu te garanto, o mercado não vai acabar durante esse período sabático que você vai tirar para ser um trader com comportamento certo. O mercado não vai acabar. O problema é que a gente quer enriquecer rápido demais. Entendeu? Então é uma decisão, viu, Francisco Souza? É uma decisão. Eu não posso decidir por vocês. Você decide por você. É uma decisão. Por isso que a gente tem aquela frase, né? Que a gente no mercado a gente perde pra gente mesmo. É uma decisão, cara. Eu decido. Hoje, quando eu vou operar, todos os dias as pessoas me perguntam assim: Glauco, tu não tem medo de. Tem várias perguntas, né? Mas uma que me chama muita atenção, porque toca muito assim em mim, é assim: pô, Glauco, tu não tem medo de perder demais no mercado? E todos os dias eu acordo com medo de devolver todo o meu dinheiro pro mercado. Todo dia eu tenho esse medo. Todo dia eu tenho medo de perder tudo que eu tenho na minha conta bancária e devolver no único trade. Porque eu já passei por isso. Então eu sei, eu lembro desse dia. Só que o que me protege é justamente o que eu fiz depois. Porque daí vira um estilo de vida. O comportamento bom vira um estilo de vida. Eu percebo que isso me protege. Isso não me coloca em situações ruins, isso me protege, né?
E eu ressignifiquei algumas coisas, como por exemplo, eu gosto de falar o stop, né? O stop não é um problema na sua vida. O stop, eu gosto de dizer para as pessoas que deveria ser chamado de proteção. Stop é proteção. Graças a Deus que a gente tem stop no mercado. Porque já pensou se todo trade que eu fizesse, como é que é nas opções binárias? Fala aí para mim. Por que a opções binárias é coisa do capeta, do catiço, do sete flecha? Por quê? Porque lá tu é tudo ou nada, pô. E lá ainda tem um cronômetrozinho que tu não pode nem zerar a tua operação. Tem que esperar o cronômetro fechar, tu não pode nem zerar a operação. Entendeu? Aqui não, pô. Aqui tu tem gerenciamento de risco no mercado sério. E tu encerra a operação na hora que tu quiser. Então, usem stop, cabecinha no lugar. Mês de junho tá começando. Mês de junho tá começando. Não sei como é que foi teu mês de maio. Mas você tem a oportunidade de fazer um mês diferente. Você tem essa oportunidade de fazer um mês diferente. Né? De dar alguns passinhos para trás para depois dar alguns passos para frente. Não fica pensando, não, Glauco, mas, cara, esse mês é o meu mês. Cara, não tem isso aqui, não é jogo, pô. Isso aqui não é jogo. É todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Tá bom? Gilbertão, um beijo, meu querido. Saudade de você, cara. Bom te chamar. Bom te ver aqui, viu? Bom te ver. Beleza? Vamos pra aula, gente. Vamos dar uma analisada aqui na técnica aqui, depois eu passo alguns recados aí pra vocês. Obrigado por vocês que estão aqui nesse sábado comigo. Essa aula depois ela vai pro YouTube, né? Ela tá sendo gravada, eu vi algumas pessoas perguntando aí no chat. Depois vai lá pro meu canal do YouTube. A propósito, né? Se tiver alguém aqui que não tá inscrito no meu YouTube ou no meu Instagram, que não é meu seguidor lá, segue lá, é @glaucomelo1. Vou colocar aqui no chat, ó. @glaucomelo1. Esse é o mesmo arroba do Instagram e o mesmo arroba do meu YouTube. Segue lá, que tem muito conteúdo bacana lá. Eu estou fazendo live todos os dias, às 20 horas e 30 minutos à noite, sobre Forex. Então, se você quiser participar dessas lives, participa comigo lá, que você vai começar a entender o que eu vejo, como eu interpreto o mercado, como eu tomo as minhas decisões, o porquê eu tomo essas decisões. E aí, óbvio, né? Nós temos as nossas comunidades, que são grandes aceleradores, né? Se você quiser fazer parte de algumas delas, depois você vai acabar conhecendo essas comunidades e tá tudo bem também. Tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui um diazinho de replay. Aqui na tela tá o gráfico do índice futuro, né? Fala um dia do índice futuro aí. Quem quer dizer um dia do índice aí pra gente poder sortear aqui? Um dia do índice futuro aí. Aí a gente faz um. Não pode ser muito longe, porque senão o profit trava, tá? Mas também não pode ser muito perto, não, porque senão a gente vai lembrar, né? Não tem graça. Tem que ser pega aqui na surpresa. Eu vou já compartilhar a tela com vocês, vai já aparecer. Me fala só um dia do índice aí. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês enquanto isso. Pronto. Agora vocês estão vendo minha tela. (15/5) a Vanessa colocou. 15/5. Vamos nesse dia que a Vanessa colocou aí? Foi uma das primeiras? Vamos ser cavalheiros aqui, né? A Vanessa colocou dia 15/5. Então bora aqui, bora no dia 15/5. Lembrando que, pô, não se apeguem a dia, não se peguem a ativo. É só um pretexto aqui pra gente operar mesmo, tá? Deixa eu colocar aqui dia 15 de maio. 15 de maio foi uma sexta-feira. Não sendo sexta-feira 13, né, Vanessa? O problema é se fosse sexta-feira 13. Aí, complicado, complexo. Dia 15/5. Tá carregando. Deixa eu só ele terminar de carregar aí. O Paulo botou assim: eu fico frustrado com a manipulação do índice. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Enquanto carrega aqui o cenário. Todo mercado é manipulado, tá? E a manipulação é muito bom pra gente. Porque, na verdade, a manipulação é o institucional voltando para capturar a oferta.
né? Para entrar demanda. O que é a manipulação? É um movimento para captura de liquidez, captura de oferta para entrar um movimento de demanda. Normalmente é isso que é a manipulação. O grande lance é que existem diferentes tipos de ativos, né? Então, eu sempre falo isso, né? Quando a gente fala do índice futuro, o índice brasileiro é um ativo com pouca oferta. Por quê? Porque é um ativo que tem pouca gente operando, tem poucos institucionais, o volume financeiro é muito pequeno. Naturalmente, vai ter mais busca de oferta. Qualquer lugar ali no gráfico vira um ponto legal de liquidez. Então, esse excesso de falta de tendência no índice, né? Quando você compara, por exemplo, o índice futuro contra um ouro, né? Um Shao USD, você vai perceber que o Shao tem muito mais movimento, digamos, direcionais no micro e no macro movimento. Mas é uma característica. Se você souber essa característica, você consegue operar bem os dois, entendeu? É só você entender um pouco. Então, índice futuro. Como é que se opera índice futuro? Alvos curtos, de preferência parcial, ou se você for operar cheio, opera dentro do teu gerenciamento de risco. Não tenta bater recorde no índice, porque não é todo dia que o índice vai andar 2, 3, 4, 5 mil pontos. Não é todo dia. E esse é o grande problema. Tem gente que opera índice que às vezes pega um dia de, sei lá, vamos imaginar um dia que você conseguiu pegar 2 mil pontos cheios no índice, sem fazer parcial. No outro dia, se você não pegar 2 mil pontos, você acha que você não fez um bom trade. E aquele dia é um dia que o índice não vai andar nem 500 pontos, 600 pontos. Entendeu? Então, tem que saber, cara. É por isso que eu falo para vocês, a parada do comportamento. Todo mundo entende que tá dentro do mercado de renda variável aqui? Todo mundo entende? Se todo mundo entende que tá dentro do mercado de renda variável, você precisa entender que vai ter dia que você vai ganhar R$ 1.000 e vai ter dia que você vai ganhar R$ 100. Você entende isso? Você tá preparado para isso? Tua mente está preparada para isso? E o dia que você ganhar R$ 100, você não vai deixar de ser trader porque você ganhou R$ 100. Ou um bom trader. Será que você não está perdendo porque você acha que você quer CLT e todo dia o mercado tem que te pagar a mesma quantidade de dinheiro ou mais? Será que você não está se perdendo? Pergunta sincera, tá? Aí você examina a tua consciência e você responde para você mesmo. E vai ter dia que vai dar loss, muito bem, como o Azel falou. Se você entender isso aqui e aceitar, porque entender é diferente de aceitar. Se você aceitar que essa é a realidade que você está, tudo fica mais fácil. Porque a expectativa, meu filho, é a mãe da frustração, não é não? Criou expectativa demais, é a mãe da frustração. Então, cuidado com as expectativas que você coloca. Eu mesmo, quando comecei no day trade, meu primeiro trade que eu fiz foi perto de R$ 500. Primeiro trade que eu fiz na vida, na vida. Eu não tinha nem configurado meu profit direito. Fiz quinhentão. Primeiro trade. Acho que eu tinha entrado no mini índice com uns 20 contratos. Acho que o mercado deve ter andado ali, não andou nem 100 pontos, eu acho. E eu, R$ 500. Meu irmão, eu já fiz logo, foi conta. Falei pra mulher, minha filha, arrume suas coisas. Agora tu vai ver. Agora tu vai ver o que é prosperidade. Naquela época eu já queria comprar um Mustang, né? Quase que eu saio fazendo dívida. Eu já fiz conta, R$ 500 por trade. Eu vou fazer só 10 trades por dia, porque na minha cabeça só 10 trades era pouco. Então vai dar o quê? Vai dar 5 mil por dia, vezes 22 pregões. Vai dar um salário legal. Na minha cabeça era isso que era o mercado. Essa era a conta. Eu vai dizer que vocês nunca fizeram essa conta também. Quem nunca fez isso que atira a primeira pedra. No outro dia, pancada. No outro dia, perdi R$ 1.800 no outro dia. Ô, rapaz. Ô, que brincadeira aqui, buraco aqui é mais embaixo. Fiquei mais pobre. Fiquei R$ 1.300 mais pobre. E é isso, cara. Então, assim, aproveite os processos do mercado. Aproveite. Você vai ser iniciante, você vai ser um intermediário, você vai ser um avançado. E você vai ver, quanto mais o tempo passa, melhor você fica nessa profissão. Eu gosto muito de comparar o day trade, cara, com aprender um idioma. Vocês sabem disso, que muita gente que já é meu aluno já. Eu gosto muito de comparar o day trade, porque eu também passei pelos dois processos, né? Quando minha mãe pagava curso de inglês quando eu era adolescente, eu não dava valor para isso. Faltava as aulas, não queria aprender inglês, e minha mãe lá pagando cursinho de inglês para mim, que era importante, era importante. Não dei valor.
Quando eu entrei numa empresa que precisava do inglês para eu subir de cargo, ah, meu amigo, eu queria aprender inglês, era em 3 semanas. O que foi que eu fiz? Contratei logo, foi 3 professores de inglês. 3. Um para me treinar sobre conversação, um que era bom de prova, porque tinha que fazer lá o TOEIC lá, que era a prova de proficiência no inglês. E o resultado disso, eu não aprendi inglês em 3 semanas. Foi rápido? Foi, porque eu me dediquei muito, né? Coisa aí de 8 meses, um ano, eu tava conseguindo conversar bem. E até hoje eu aprendo, entendeu? Então é isso, cara. Não pulem etapas, por favor, não pulem etapas. Não cabe na minha cabeça uma pessoa que está fazendo trade de R$ 100 por dia, no outro dia ela começa a fazer trade de 2 mil, 3 mil, 4, 5 mil, de forma constante. Isso não é produtivo, não é sustentável. A primeira coisa que um aluno fala para mim, Glauco, hoje eu dobrei minha conta. Hoje eu consegui dobrar o capital, eu fiz 100% de lucro. A primeira pergunta que eu faço é, e se tivesse dado errado, você teria perdido quanto? 100% também? A não ser que o aluno me responda. Só um minuto, pessoal, só um minuto. Galera, o que tá acontecendo aí? Voltei, turma. Então vamos lá. Ó, já carregou aqui o cenário. Tá na tela. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Digita no chat aí, por favor. Tá aparecendo para vocês aí, né? Tá. Bom, então vamos lá. Aqui a gente escolheu o dia 15, né? Escolhemos o dia 15. Aí, vamos dar uma olhada aqui. O que estava acontecendo no índice antes desse dia, tá? Eu gosto sempre de olhar o mercado de um tempo gráfico maior. Peraí, o que está travando aqui para mim? Para um tempo gráfico menor. Pronto, aqui ajustei. Tava travando um pouquinho minha tela aqui, já ajustei. Era só a resolução da tela aqui. Ó, aqui no gráfico diário, a gente tem o preço chegando numa região muito importante aqui, que é o seguinte. Pera aí, só um minuto, gente, só um minuto. Gente, eu não vou conseguir mostrar.
Voltei. Ó, então vamos lá. Gráfico diário aqui. O que a gente tem que olhar no gráfico diário, tá? Primeira coisa que a gente tem que olhar no gráfico diário, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender aqui é como é que tá a tendência do preço, em que região o preço tá chegando, tá? A gente tá olhando aqui que neste dia que nós escolhemos aqui, ó, o índice é inegável que no macro movimento a gente percebe, ó, um forte movimento de alta aqui no índice, ó, topos e fundos ascendentes, ele deixou um fundo ali da estrutura e foi lá na máxima. Então, nesse dia aqui, a gente tinha um mercado numa tendência de alta. E essa região aqui, ó, essa região que estava justamente no fundo do movimento anterior, nesse fundo de movimento aqui, no 180.171, era uma região importante. Por quê, Glauco? Porque ela é justamente uma zona de suporte do macro movimento. E também por dois motivos. Dentro dessa região, né? Quando a gente vai olhando os pivôs que o mercado vai formando, né? E a gente analisa o mercado muito pelo prisma da teoria de Dow, a gente vai entendendo para onde fica a oferta. Então, todas as vezes, deixa eu ver o que o pessoal está botando no chat aqui. Glauco, bom dia. Ontem eu estava operando e o mercado de ouro fechou antes de finalizar minha operação. Eu corro o risco de quando o mercado abrir e pular minha operação. Corre sim, viu, usuário? Tem que fechar a operação sempre antes, viu? Não deixa a ordem aberta não, tá? Porque não existe no mercado internacional. Se você deixar uma ordem aberta, se depender aonde o mercado vai abrir, vai contar para a tua pontuação do gain ou do loss, né? Então, não deixem operações em aberto, não. É aconselhável você fechar, por isso que a gente fala de day trade, né? Então, toma sempre cuidado com isso, beleza? Bom, aqui nessa região do diário, a gente percebe, ó, nesse fundo anterior, a gente tem aqui, ó, muita oferta vendedora. O que é oferta vendedora? Entendam o seguinte, quando a gente fala de oferta vendedora, a gente está falando o seguinte, todo o institucional que estava comprando o índice nessa última pernada aqui, ele estava comprando no micromovimento, né? Como é que funciona o micromovimento? Imaginem que aquela pernada ali, no micromovimento, ela estava assim, ó, no gráfico de 5 minutos, ó. Ela estava fazendo isso aqui, ó. O que é esses movimentos de pullbacks aqui? Quando o institucional realiza, nesse caso, ele bota dinheiro no bolso. Então ele vai comprando, realizando. Às vezes ele volta em níveis menores, realiza mais um pouco, volta a comprar. E aí essa dança foi acontecendo justamente nessa pernada aqui. E aí entendam que toda essa região aqui, ela tem duas coisas. Ela tem preço médio institucional, e ela tem stops de varejo. Também tem stop institucional. Stops institucionais. Então, essa região aqui é justamente quando a gente fala de oferta, tá, gente, no mercado, a oferta está entre essas três esferas aqui. Ou é preço médio de institucional, e eu vou explicar para vocês por que o preço médio também acaba sendo uma visão de oferta para o mercado. Ou a gente tem muito stop de varejo, né, de compradores que estão tentando carregar suas posições aqui para níveis maiores. Ou a gente tem os próprios stops institucionais, porque institucional também toma stop, né? Então essa região de oferta aqui é uma grande região de oferta vendedora de liquidez interna no gráfico diário, tá? No diário, porque em outro tempo gráfico não necessariamente ela vai ser uma região de liquidez interna, mas no diário, que é um tempo gráfico onde dá para ver bastante acumulação, né? Ou seja, aqui a gente tem aquelas famosas piscinas de liquidez, né? Essa região aqui provavelmente é uma região, o índice aqui, ó, ele chegou a subir 22.200 pontos. Então, com toda certeza, essa região aqui também é uma região que vai ser muito interessante para o institucional. Porque entendam o seguinte, existem dois princípios muito importantes no mercado. É a lei da oferta e da demanda, que é normal. Ou a gente vai sempre entender que todo mundo quer comprar barato e vender caro. São dois princípios básicos. E de qualquer negociação que você vai fazer. Tá? De qualquer negociação que você vai fazer, são dois princípios muito básicos. Então, quando você analisa esse pivô aqui anterior, você consegue perceber o seguinte, lá em cima o índice estava caro, aqui embaixo
A sua percepção é que ele tem... Aqui embaixo, a sua percepção é que tem que ser que ele está barato. Por quê? Porque ele já deslocou mais de 100% da última alta. Ele já deslocou mais do que isso. Eu nem vou falar nessa aula aqui sobre impulsão, correção. Não vou falar sobre isso porque não vai dar tempo. Depois eu já tenho outras aulas que eu falei sobre isso, mas se eu for falar tudo que tem para falar aqui, a gente vai ter que fazer realmente uma aula de 12 horas aqui, tá? Mas isso que eu vou falar nessa aula aqui já são conceitos que vocês vão começar a entender, que ajudam você a entender o deslocamento do preço. Então, essa região aqui no diário é uma região que você consegue perceber que, inclusive, ó, o institucional, quando foi naquela região, no dia anterior ao dia que a gente vai operar, já entrou demanda compradora aqui, ó. Já começou a aparecer demanda compradora. Então, o que isso quer dizer, Glauco? Quer dizer que o mercado vai subir loucamente a partir daí? Não, não necessariamente. Não quer dizer que o mercado vai subir a partir daí. Mas é uma região que a gente tem que ter muito cuidado para vender. Existe uma regra para poder vender nessas regiões. Existe uma regra, tem muita grana aqui, tá? Tem muita grana parada aqui. Além disso, não fosse o fato de que se a gente olha aqui para este candle em específico, esse cara aqui em específico é um candle que mostra um grande desbalanceamento do mercado do dia 21 de janeiro. O que é um movimento de desbalanceamento no mercado? O mercado ele só funciona de forma saudável se tiver contraparte. Já imaginou se o mercado fosse feito só de compradores ou só de vendedores? Não daria para negociar praticamente. Então, que bom que tem as manipulações e que bom que existe a contraparte no mercado. Então, quando você vê um candle muito forte de alta como esse aqui, dentro dessa barra aqui, existem muitas proteções de quem está negociando aqui dentro. Proteção de compradores são vendas. São vendas. Os stops de compradores são vendas. Então, eu posso imaginar que essa região aqui, além de ser um fundo muito relevante da estrutura, também é uma zona de oferta institucional muito forte. E já adianto para vocês, você não precisa saber de SMC, de ICT, de esses conceitos aí de order block, de FVG, de cara, isso aí tudo. A galera gourmetizou o que a teoria de Down já falava centenas de anos atrás. Aí inventaram um monte de nome em inglês para falar o que é básico, que é onde está a oferta, para falar o que é básico. Aí você fica comprando um monte de coisa por aí só porque a galera fala um monte de nome bonito. Não, porque isso aqui é um choque, é um boys, é um order block. Cara, não precisa disso, você só precisa saber aonde está a oferta e como é que você vai usar aquela oferta a teu favor. É só isso. É só isso. Para você ter um lado no mercado. A gente, quando acabar essa leitura aqui, a gente precisa ter um lado. Qual lado eu estou no mercado? Eu sou comprador ou eu sou vendedor? Eu tenho que ter uma decisão. Eu vou querer comprar ou vou querer vender? Tá? Então é como se a gente fosse. Exatamente, Fernandes. Parece muito com isso aí. O Fernandes falou, é igual fizeram com os cortes de carne. Americanizaram para cobrar mais. É isso aí. Me dê bem um. Como é lá? Me dê bem um tibone. Pô, eu quero só a ripa da costela, pô. Precisa botar, precisa botar nome para isso aí, não. É uma ótima comparação. Mas vamos lá. Brincadeiras à parte, é isso aí. Tá, então essa região aqui é uma região boa de oferta no diário. Show. A gente consegue perceber isso e acho que ficou claro para vocês porque que isso aqui é uma região de oferta boa para os compradores. Eu não opero no gráfico diário. Imagino que vocês também não, porque nós somos day traders. Eu opero no gráfico de 5 minutos, que é um tempo gráfico muito menor. Então, aqui eu estou querendo me localizar, ter uma ideia mais ou menos do que o mercado está fazendo. Deixa eu dar um pulinho lá nos 60 minutos para entender o que está acontecendo lá nos 60 minutos. Ó. O mercado nos 60 minutos ele está numa tendência muito forte. A gente percebe aqui ó, que a força ela é muito vendedora ainda nos 60 minutos. Dá para ver isso aqui claramente. Deixa eu ver se tem alguém para liberar aqui na sala. Não está aparecendo para mim aqui ainda não. Não está aparecendo aqui na sala, mas tudo bem. Já aparece aí, a Isabel libera.
Mercado muito vendedor, então a gente tem claramente uma tendência de baixa aqui, a gente não está vendo uma tendência de alta por enquanto. A gente percebe que aquela região que foi lá, ó, o preço voltou para dentro do gatilho anterior. O que é voltar para dentro do gatilho, Glauco? Essa região aqui que nós marcamos, que é essa região do 180.171, essa região aqui, ela é uma região que é o fundo do pivô anterior, uma zona de suporte muito relevante para o preço. Se a gente começa a ver que o mercado está rompendo essa região aqui, se a gente começar a perceber que o mercado está rompendo essa região para baixo, muito provavelmente essa tendência deve continuar. Muito provavelmente essa tendência deve continuar. Até porque a gente tem alvos muito bons aqui para baixo quando o assunto é... Se bem que aqui, deixa eu ver um negócio aqui, ó. Ele já ficou barato demais aqui, ó. Se a gente for pegar... já ficou barato demais, viu? O normal aqui seria esse mercado começar a corrigir, porque ele começou a ficar barato demais pela amplitude anterior. Começou a ficar barato demais. Ele deveria fazer algum tipo de correção. Faria sentido isso aqui acontecer. Dá para a gente traçar aqui 50% do movimento de todo esse pivôzinho, de toda essa queda, ó. A gente teria a região de equilíbrio aqui, ó, justamente no 183.546. Ó, região aqui de equilíbrio no 183.536. O que é a região de equilíbrio? Galera, o preço se movimenta entre máxima, mínima e 50% de qualquer estrutura. O 50%, que é a região de equilíbrio de uma estrutura, é a região mais importante dentro da estrutura. Porque ele define quem está mandando na história. Como o mercado é matemático, né, existem vários HFTs aí por trás tomando decisões, né, robôs de alta frequência. Se a gente, como é que dá para traduzir intenção institucional no gráfico? Como é que eu sei, Glauco, se o institucional é mais comprador e mais vendedor, ou mais vendedor? Eu preciso ver fluxo para isso? Não, porque o fluxo muitas vezes é mentiroso. E o fluxo muitas vezes é momentâneo, você não vai conseguir acompanhar ele. Você vai olhar para a estrutura do preço, meu irmão, é só isso. Se você está vendo o mercado fazendo topos e fundos ascendentes, a tua visão é de para baixo eu tenho que vender rápido e para cima com trades mais longos. Simples assim. É que você que quer complicar o negócio. Você que quer botar o raio da média móvel, você quer botar o raio da VWAP, você quer botar um fluxo aí para isso, você não quer aceitar que o negócio é simples. Então, a estrutura do preço, ela vai sempre mandar na intenção institucional. Aí, dentro dessa estrutura, você vai procurar o melhor ponto de entrada. É uma obrigação sua. Você não vai sair negociando em qualquer lugar. Você não vai sair negociando em qualquer lugar. Aí começa a entrar a parada do comportamento que eu falei para vocês. A parada da disciplina. Começa a aparecer aí, na hora da decisão. Tá? Então, ó, a gente tem essa região de equilíbrio, dá para a gente traçar também, ó, essa mínima e essa máxima aqui, ó, também é uma região de equilíbrio aqui, ó. Se eu for traçar aqui, ó, máxima dessa estrutura, mínima dessa estrutura, e aqui a gente tem uma correção, porque à medida que tem uma correção, eu posso traçar uma Fibonacci, né? Então, eu tenho aqui na região do... Deixa eu marcar aqui, ó. Na região do 180.760 também um ponto de equilíbrio e também eu também posso traçar uma zona de equilíbrio dessa outra estrutura aqui, ó, sim ou não? Não posso traçar? Uma outra região de equilíbrio. Então eu posso pegar uma fibra aqui, ó, e vir dessa mínima para essa máxima e trazer uma nova região de equilíbrio aqui, ó. Então, essa região de equilíbrio aqui, ó, essa região de equilíbrio desse movimento, que aí seria praticamente a última fibra que a gente teria dos 60 minutos, né? Vão ter algumas lá nos 5 minutos, provavelmente. Ela tá confluindo com o gatilho do diário. Isso aqui torna essa região aqui, ó, essa região aqui, torna ela muito importante. A gente pode deixar ela marcadinha aqui, só para a gente ver como é que ela vai estar lá no diário lá. Torna essa região aqui muito importante, porque tem muita confluência para aparecer o quê? Para aparecer defesa institucional nessa região. Vamos dar uma olhada aqui nos 5 minutos para ver o que a gente identifica aqui. A gente consegue perceber também que o preço capturou parte da oferta do candle que teve desbalanceamento anterior, né? Então aquela região ali era uma região de oferta compradora. Então dá uma olhada. O mesmo princípio que eu mostrei no candle diário para vocês vale para qualquer tempo gráfico. Então, quando eu tenho esse candle aqui que tem um desbalanceamento muito grande, ele deixou a oferta compradora, o mercado volta e os vendedores que já estão presentes na estrutura vendem mais caro. Lindo demais. Coisa linda.
Queria eu ter essa oportunidade todo dia de ficar vendendo mais caro. E dá para ter, é só esperar o preço chegar no momento certo. É só tu transferir, se você não consegue entender no gráfico, transfere como se isso aqui fosse um objeto. Não olha pro preço. Porque tem gente que tem dificuldade no day trade, porque o day trade é dinheiro. Entende o seguinte, dinheiro no day trade é mercadoria. Ah, Glauco, eu perdi R$ 200 no day trade. Meu irmão, tu perdeu tua mercadoria, teu giro de estoque aí. Como qualquer empresa. Então não olha pro dinheiro como dinheiro nesse aspecto. Tem gente que é tão apegado no dinheiro, que não consegue fazer. Eu já conheci pessoas que têm muita, muita grana, que não conseguiam perder R$ 200 no day trade. Porque tava olhando pro dinheiro. Então precisa entender alguns conceitos no mercado, tá? Então imagina que isso aqui é um carro, que é teu carro que tu comprou aqui embaixo. E aí, tu comprou esse carro, tu olhou a tabela FIP, tu olhou o Webmotors, tu olhou nas lojas, tu já tem uma ideia de quanto teu carro vale. Tu vai vender ele aqui embaixo? Não vai, pô. Porque tu sabe quanto é que teu carro vale. Tu até aceita abrir mão um pouquinho, né? Tirar uma margenzinha do carro para poder fechar negócio. Mas tu não vai vender teu carro porque tu acha que ele tá barato demais. Tu não tá desesperado, a não ser que tu esteja desesperado pelo dinheiro, né? O normal é tu esperar chegar num preço que você gostaria que ele valesse. Aí lá em cima, opa, peraí, deixa eu vender esse carro aqui, cara. Agora chegou num preço bom. E aqui tem muita gente querendo comprar. Quando tem muita oferta, o que eu faço? Eu vendo. Entrou demanda. Entendeu? Quando tem pouca oferta, o mercado se valoriza, né? Aí a gente vai entrar nos princípios aí que eu não quero entrar aqui agora. Mas enfim, oferta na compra, né? Oferta que foi originada de uma venda, contraparte compradora, apareceram os vendedores aqui, ó. Buf, jogou o preço para baixo. Legal, compreensível. Essa região aqui é uma região de equilíbrio também. Vamos deixar ela marcadinha ali. Vamos dar uma olhada aqui nos 5 minutos para ver o que a gente consegue enxergar, porque a gente quer entender o que está acontecendo aqui no micromovimento, que é o tempo gráfico que a gente opera. O macromovimento é para me dar uma ideia, para me dar um cheirinho do que está acontecendo no mercado, né? Para qual é a tendência, de onde é que ele está vindo, né? Qual é o potencial que ele tem. Por exemplo, aqui se o mercado desse oportunidades na compra para a gente sabe que tem um potencial gigantesco de alta para ele no diário. Tem um potencial, porque o mercado tá barato demais. Então, pode ser que eu consiga, mas eu preciso ver isso nos 5 minutos. Por quê? Porque nós operamos no tempo gráfico menor. Não adianta você, lá no diário é compra. Aí os 5 minutos está fazendo isso aqui, ó. Falha de pullback, quebrando estrutura, sem renovar topos. Alguém tem coragem de comprar aqui? O mercado tá caindo. Por que eu vou? Não, porque no diário é compra. Mas tu não opera no diário, cara. Tu opera no tempo gráfico menor. Se o tempo gráfico menor te mostrar uma estrutura compradora, aí faz sentido tu achar o melhor ponto para tomar risco. Isso é day trade, pô. Essa estrutura aqui dos 5 minutos, ela pode ter duas interpretações. Presta atenção. Essa estrutura dos 5 minutos aqui, ela pode ter duas interpretações. E o que eu estou ensinando para vocês aqui tem muito valor, cara, porque assim, eu sempre gosto de falar, o conhecimento que eu trago para vocês aqui resumido, eu não recebi resumido desse jeito. Até porque eu demorei um pouco para achar a LTX Academy, né? Demorei um pouco para entrar aqui na LTX. Então, quando eu entrei, eu já tinha comido um monte de livro, já tinha feito um monte de besteira no mercado. Então, esse conhecimento aqui que eu trago para vocês é um conhecimento já assim, ó, mastigadíssimo, cara, mastigadíssimo. Tem duas interpretações aqui nos 5 minutos, tá? Duas interpretações. A primeira é, nós temos aqui uma micro tendência de alta. Nós temos aqui olha o preço renovando máximas, capturando liquidez interna, renova a máxima de novo, captura liquidez interna, renova a máxima de novo. E aí pode ser que o preço está fazendo o quê? Digita no chat aí para mim, ver se vocês estão afiados. Essa região aqui é uma região que liquidez, que tipo de região é essa aqui? Região de liquidez interna, interna. Região de liquidez interna numa estrutura de alta tem que tipo de oferta? Região de liquidez interna numa estrutura de alta tem que tipo de oferta? Região de liquidez interna numa estrutura de alta tem que tipo de oferta? Vendedora. Oferta vendedora é boa para quem? Para compradores. Isso é o day trade, pô.
O day trade é isso, caramba. Aí tu vai querer comprar agora? Não. Tu não vai querer comprar agora. Por quê? Porque tu nem sabe como é que vai começar o dia, qual é a estrutura do preço. E porque tem duas interpretações aqui. A primeira interpretação é essa, que o mercado está vindo numa região de liquidez interna, numa micro tendência. Olha isso aqui, cara, ó, presta atenção. Essa região que é uma região de liquidez interna, o mercado está capturando uma região de liquidez interna lá embaixo no macro movimento e está capturando provavelmente uma região de liquidez interna aqui no micro movimento. Show de bola. Faz muito sentido eu imaginar que esse mercado é para cima. Faz muito sentido eu imaginar isso. Isso aqui seria um cenário. E o outro cenário? Eu posso imaginar que o que está acontecendo aqui é uma pequena reversão nessa microestrutura? Podemos imaginar isso aqui ou não? Eu posso imaginar que lá em cima o preço, ó, falhou o pullback, teve uma falha de pullback, o mercado quebrou a estrutura e está fazendo topos e fundos descendentes? Posso imaginar isso? Posso. Se isso aqui for uma pequena reversão de tendência, o preço vai estar alinhado com o macro movimento, porque vocês estão vendo que o macro movimento é de queda, não estão? Macro movimento é de queda. Ele vai estar alinhado com o macro movimento, e aí eu vou procurar qual é que seriam os alvos de baixa desse mercado. Faz sentido eu olhar para aquele candle de 5 minutos que está mais ali para a esquerda e entender que isso aqui é um desbalanceamento? Faz sentido? Faz. Essa oferta já foi capturada? Vamos ver aqui. Não. A gente tem aqui, ó, a melhor parte dessa oferta está aqui embaixo, ó, no 50% dela. Aqui, ó. Isso aqui é uma região legal para a gente deixar marcado, porque é um alvo de baixa muito bom. Aqui é um alvo de baixa muito bom. Mesmo conceito do 1 hora, mesmo conceito do 60. Faz sentido eu traçar a FIBO aqui, eu já tracei, né? Quer ver? Deixa eu ver se eu já tracei uma FIBO aqui desse fundo até aquela máxima. Já, que é aquela região lá que nós marcamos. Eu posso trazer uma FIBO aqui desse outro micromovimento aqui, ó. Posso, não posso? Trazer uma FIBO aqui? Eu vou trazer uma Fibonacci aqui no micromovimento e aqui eu vou ter uma outra região de equilíbrio aqui, ó. 50% do movimento. Tá marcado aqui na tela. Por que, Glauco? Porque o meu cenário é o seguinte, olhando para essa estrutura aqui do índice. Se porventura eu ver que o preço está quebrando a estrutura de máximas e está trabalhando acima de regiões de equilíbrio do micromovimento, eu vou imaginar que este mercado está capturando liquidez interna e eu vou tomar risco na compra. Tomar risco. Quando eu for tomar risco, o próprio nome já diz, eu estou arriscando uma parte do meu capital, porque eu imagino que aquela operação ela é rentável, mas é um risco. Qual é a operação menos arriscada no day trade? Aquela que você não faz. É só não clicar, que não tem nenhuma operação arriscada no day trade. Todo o resto é arriscado. Agora, qual é o lado bom? Que você define quanto você vai perder. Aí seria uma aula sobre gerenciamento de risco. Seria uma aula sobre gerenciamento de risco. O trader completo ele tem 3 coisas: comportamento, técnica e gerenciamento de risco. Comportamento, técnica e gerenciamento. E essas coisas não são separadas, tá? Entrei numa operação, tenho que saber por que na técnica eu estou entrando naquela operação. Entrei numa operação, eu preciso saber se eu estou entrando naquela operação, se não é por vingança, se não é porque eu quero fazer dinheiro, se eu estou preparado, se eu estou preparado para perder aquele dinheiro. Entrei numa operação no gerenciamento, eu tenho que saber quanto eu vou perder, quanto é que eu quero ganhar, qual o potencial que essa operação tem para me pagar. Eu estou operando contra a tendência, eu estou operando a favor da tendência. Tudo isso são características de um trader de alta performance. Glauco, eu tenho que aprender tudo isso? Tem que aprender. Se quiser operar em altíssima performance, tem que aprender. Isso vai te dar uma leitura de contexto muito boa e vai melhorar o teu poder de análise. Quanto melhor você especular, mais dinheiro você vai ganhar no day trade. Quem ganha mais dinheiro no day trade? Quem mais especula. Saber especular é o que te gera capital no day trade. Se você tem medo de elaborar cenários e preparar a tua mente para tomar risco, você não vai ganhar dinheiro no day trade, pô. Não tem como.
Então, se eu tenho um cenário aqui, eu vou dizer para minha mente o seguinte: ô mente, se esse mercado trabalhar aqui em cima, eu quero comprar. Ponto final. Tá feito o cenário. Eu preciso ficar olhando para o índice quando ele abrir para saber se ele vai lá em cima, ou eu posso simplesmente vir aqui e colocar um alarme aqui? Se ele romper aquela região, ele me avisar. Eu preciso ficar olhando para o índice? É só colocar um alarme. E aí eu vou operar, eu vou marcar outro ativo. Eu não preciso ficar olhando para o gráfico do índice. Eu vou marcar o dólar, eu vou marcar o Bitfoot, eu vou marcar a Petrobras, eu vou marcar a Vale. Eu não preciso ficar olhando, eu só tenho que saber fazer os meus estudos. Se o mercado romper aquela região, que é aquela região lá dos 180.960, vai apitar um alarme na minha tela e vai falar, ó, a região que você queria negociar, o preço acabou de chegar nela. Aí eu volto no gráfico e vejo se aquela negociação está interessante. Pronto. Tô agindo como um trader profissional e não como um emocionado que fica olhando pro candle aqui no mercado. Bom, qual que seria um outro cenário? Esse cenário aqui seria um cenário de continuidade, né, do micromovimento. Um outro cenário seria o seguinte: se nós vermos que existe continuidade na baixa e o preço está respeitando região de gatilhos anteriores, são fundos anteriores, é muito melhor eu operar vendido, porque em algum momento pode ser que o mercado continue caindo para ele chegar nessas regiões de oferta e aí sim aparecer um pouco de demanda compradora. E aí sim aparecer um pouco de demanda compradora. Tá claro até aqui, não tô falando rápido demais não, né? Eu sempre essas aulas aqui eu procuro falar bem devagarzinho, tá? Pra vocês entenderem, pra ser o mais didático possível, tá? Pra procurar ser o mais didático possível. Tá? Então beleza, show de bola. O pessoal tá dizendo aí que tá legal. Então vambora. Então, beleza, eu tenho aqui os meus cenários, né? Eu sei que a pressão institucional ela é vendedora, eu sei que no micromovimento, isso aqui, o mercado está em alta, então eu tenho aqui uma pequena divergência entre os 5 minutos e os 60 minutos, né? Sim ou não? Eu tenho uma pequena divergência. 60 minutos está jogando o preço para baixo, os 5 minutos está querendo jogar o preço para cima. Tem uma pequena divergência aqui. Os dois não estão muito alinhados, não estão falando a mesma língua, não. Então, eu preciso ver o quê? Glauco, qual é que seria o teu cenário principal? O meu cenário principal seria esse cara aqui, porque eu sempre trabalho a favor da tendência, né? Principal. Principalmente porque o micromovimento também está caindo. Então, o meu cenário principal seria uma continuidade na queda, para ver se eu consigo pegar uma oportunidade na venda, ou se ele vai querer reverter nessas zonas de oferta que tem mais aqui para a esquerda. Tá? Então, estou preparado para operar. E eu posso botar um alarme aqui também para baixo, né? Etc. Então, é possível tudo isso. Tá? Vamos dar play aqui. Vamos ver o que vai pegar aí. Vamos ver onde é que o mercado vai abrir. Deixa eu tirar essas setinhas aqui. Tirar essa setinha, tirar essa outra setinha aqui. A gente já sabe mais ou menos o que a gente quer fazer. Vou pular aqui o leilão. Vamos ver onde é que o preço abriu, ó. Já abriu lá embaixo, ó. Pause. Glauco, quando o mercado abre aqui, ele já passou por essas zonas de oferta aqui? Já passou por essas zonas de oferta. Ele já capturou essas ofertas aqui. Só que ele deixou agora uma nova oferta, não é não? O que é um gap? Galera que tá bitolado com o negócio de gap aí. Coisa que me dá raiva é o pessoal perguntar se o mercado vai fechar o gap. Quiser me matar numa arena, é perguntar se o mercado vai fechar gap. Que eu já sei de quem é que tu era aluno já, quando tu fala essas besteiras. Ah, Glauco, o mercado vai fechar gap. Eu já sei quem foi teu professor já. Tu já se entregou já. Isso aqui, nada mais é, tudo isso aqui é um candle de baixa. Um candle gigante de baixa. Que o mercado tá deixando oferta. Tá ficando oferta para cá. Que tipo de oferta tá ficando para cá? Se o mercado é um mercado de baixa, oferta compradora. Tá? Uma oferta compradora para vender. Então, como é que eu uso essa oferta a meu favor? Se o mercado estiver indo em direção a ela, eu vou ver em que ponto eu vou querer entrar, né? Lógico que por enquanto o candle não fechou aqui. Vamos esperar ele fechar para a gente ver até onde que ele vai, se ele pode descer mais. Observem esses gatilhos aqui, ó. Esses gatilhos aqui são muito importantes para nossa tomada de decisão, que eu marquei. Por quê? Porque são fundos anteriores.
que são pontos de suporte anteriores. São pontos de suporte anteriores. Vamos ver como é que ele vai fechar. Isso indica que a tendência ainda é de baixa, ó. Se ele continuar fechando, se ele continuar respeitando esses gatilhos aí. Glauco, dá para vender aqui? Tecnicamente a força é vendedora, mas tu vai vender aqui, logo aqui, cara, onde tá barato desse jeito. Não é melhor tu esperar o mercado ficar um pouquinho mais caro, não? Pra tu vender? Não faz mais sentido, não? Tu vender aqui, na emoção. Tipo isso, Claudinei. Tipo isso aí. Aqui entra a parada do comportamento também, entendeu, gente? Porque muita gente vai querer vender já no primeiro candle. Inclusive, tem um monte de animal por aí falando que é bom fazer trade de abertura na internet. Animal. A pessoa que fala um negócio desse aí é cassino, pô. Ah, vem aqui aprender o trade de abertura. Era melhor ele botar assim, ó, bet do trader, cassino, casa de aposta. Porra, falar que tem técnica pra isso aí, fazer trade de abertura, tem muita idiotice aí na internet, cara. E aí a galera, por que a galera compra essas porra aí? Porque é venda de facilidade, né? Então, quem que não quer? Cara, a pessoa ela é tão assim que ela bota assim, resolva o seu dia no primeiro candle. Porra, cara. Aí foi bem no emocional da pessoa, né? Por quê? O trader que tá machucado, que não aguenta mais perder, vai ver aquilo ali e vai falar, pô, é isso que eu precisava. Resolver meu dia em 5 minutos. Se fosse fácil assim, meu filho, todo mundo tava milionário. Para com isso. Não existe setup no day trade. Qualquer setup no day trade é coisa de burro, de idiota, de imbecil. Qualquer setup no day trade. Você que está vendo esse vídeo aqui no YouTube, pode encaminhar para o teu professor que ensina setup. É coisa de imbecil setup. Não funciona. Não funciona, porque o mercado muda de frequência e de amplitude. Você tem que aprender a ler o movimento do preço. Vai funcionar um dia, vai funcionar 2, vai funcionar uma semana, mas vai parar de funcionar uma hora ou outra. Vai parar. Então, é muito melhor... Glauco, tu tá dizendo que só o que tu ensina dá certo? Não. Eu já vi muitos traders bons por aí em ler preço. Já vi muitos por aí. Mas se você souber entender contexto. Se você souber entender a ler contexto. Agora, porra, trade de abertura, meu irmão. Aí é loucura. Eu vejo... Às vezes o pessoal fica me mandando, os alunos já sabem que eu fico louco, aí fica me mandando os prints das coisas. A vontade que eu tenho é de comprar essas coisas e entrar na sala da pessoa só para ficar assistindo, para ver o que ele vai inventar. Rapaz, deixa eu ver o que o cara vai inventar aqui, porque não é possível. Vê o que foi que ele viu aí nesse candle, no primeiro candle do dia. Não é possível, cara. Não é possível. Enfim, já desabafei. Vambora. Vamos ver onde é que esse candle vai... Deixa eu botar aqui o contador de candles para facilitar a nossa comunicação. Contador de candles aqui. Aqui, pronto. Vamos ver onde é que esse candle 1 vai fechar. Deixa eu acelerar ele aqui um pouquinho. Muita força vendedora. O mercado do fechamento para agora, ele já desceu 2.600 pontos. Vou dar uma pausa de novo aqui, vou pausar de novo. Quantos traders vocês acham que já entraram vendidos aqui nesse candle 1 de varejo? Eu vou falar por mim, porque eu não gosto de falar dos outros. Eu já estaria vendido se fosse há 5 anos atrás, 6 anos atrás, ó. Eu já estava vendido aí há muito tempo. E botando mais contrato. Aí o Zezinho do trade de abertura vai dizer o quê? Tá vendo como meu setup funciona? E o Glauco dizendo que não funciona. Tá vendo, gente? Pegamos 2.000 pontos no trade de abertura. Tá certo. E amanhã? E depois de amanhã? Tá. Deixa cair aí. Vamos ver. O que a gente quer é esperar agora. Nós sabemos que nós somos vendedores por enquanto. Eu não quero comprar, tá, gente? Ó, pause de novo. Eu quero transmitir para vocês essa identidade para vocês. Eu não quero comprar no índice. Eu não quero comprar. Eu sou o vendedor nessa estrutura. Por quê? Porque o preço está a favor da tendência, porque ele está rompendo gatilhos,
porque ele confirmou que lá em cima realmente foi uma reversão aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó, foi uma estrutura de reversão e ele está só continuando. A única coisa que eu não quero é pagar barato demais. Então eu deveria esperar algum tipo de correção para procurar uma venda aí. Mas eu sou vendedor. Até que a estrutura me prove o contrário, eu sou vendedor. Se porventura mudar a estrutura, o que eu falei para vocês agora há pouco na aula? A estrutura do preço nunca mente. Topos e fundos descendentes, tendência de baixa. Está havendo alinhamento entre o micromovimento e o macromovimento. Eu sou vendedor. Não tem no mundo quem me faça comprar por enquanto aqui no índice. Mas eu também não quero vender. Em respeito ao meu capital. Em respeito ao meu capital. Vocês estão entendendo? Essa parada é muito forte no day trade. Porque você tem que ter identidade, você tem que saber que tipo de negociação você quer fazer. Se você não sabe, cara, você tem dúvida da tua leitura? Se você tem dúvida, você precisa melhorar. Tem gente que fala para mim, oh, mas isso aí não é ter viés? Viés é bom, desde que não vire orgulho. O que você não pode é ter orgulho. Tipo assim, vamos imaginar que aqui acontece o contrário. O mercado está fazendo uma falha de pullback, quebrando estrutura e está subindo. E eu tô querendo vender. Aí eu sou idiota. Aí o idiota agora sou eu. Não é mais o cara do trade de abertura. Porque como é que eu tô querendo vender num mercado que está quebrando topos e fundos? Para cima. A estrutura está me dizendo que o mercado é comprador e eu tô querendo é fazer venda. Porque eu era vendedor, eu tinha viés. Então, nós operamos no micromovimento. Nós operamos no micromovimento. O diário, 60 minutos, é para me dar uma ideia de região que o preço está. Porque esse mercado aqui pode descer muito, cara. Muito, muito, muito. Lá no diário, que a gente viu, ó, que isso aqui, se a gente for olhar aqui, ó, é uma baita piscina de liquidez, ó. O que não falta aqui... Volta para cá. O que não falta aqui é a oferta aqui para baixo. O que não falta aqui é a oferta. Para baixo. Então, olha como é que ficou o resultado dessa estrutura aqui agora. O resultado dessa estrutura tá assim, ó. Por enquanto, né? Por enquanto. O resultado dessa estrutura tá assim, ó. Fundo, topo igual, fundo. O resultado dessa estrutura é aqui. Quando é que esse mercado, teoricamente, voltaria a virar comprador? Ou ele precisa quebrar aquele topo, fazendo isso aqui, ou pode acontecer dele criar microestruturas de baixa, de alta, desculpa. Mesmo assim, mesmo ele fazendo essas ondas secundárias na alta, ele ainda é um mercado vendedor no macromovimento. Porque ele não quebrou pontos dos pivôs importantes ou relevantes. Ele pode subir tudo isso aqui para capturar essa oferta, porque toda essa queda que ele fez aqui não é oferta compradora. Eu não sei quantos lotes o institucional precisa para vender e também não quero saber. Não me interessa ficar olhando o book de oferta para saber quantos lotes o mercado... Ah, o UBS pegou 10 mil lotes, pegou... Que se dane, pô, a UBS. Eu quero saber quanto é que a UBS está precisando. Eu não sou bancário, eu sou trader. Eu quero saber o seguinte, eu quero ver intenção institucional. Se eu ver em algum momento que o mercado não rompeu o topo anterior e ele está descendo com topos e fundos descendentes, eu vou vender, meu irmão. Eu vou vender porque o contexto já era vendedor. O que o mercado fez aqui, se ele não modificou a estrutura de alta, ele chegou num nível que ele precisava dessa quantidade de lotes para poder liquidar a venda. Porque se o institucional está com 20 mil contratos de índice para poder vender, para poder deslocar, para poder realizar, ele precisa de gente querendo comprar 20 mil contratos. Ou ele precisa que a soma dessas posições some 20 mil contratos. É tão lógico isso. Quando é que ele vai me dizer, falar assim, ó, já deu, ó, obrigado, viu, varejo? Vocês são gente boa demais. Obrigado por me dar liquidez. Quando é que ele vai dizer isso pro varejo? Quando a estrutura começar a voltar a favor. Topos e fundos. Nesse exemplo que eu dei aqui, topos e fundos descendentes. Agora, se nesse mesmo exemplo que eu estou dando para vocês aqui, o preço que desceu tudo isso, foi subindo, rompeu o topo anterior, esquece. Aí o que está tendo aqui é uma alteração de tendência. É uma alteração de tendência.
Aí é melhor, por isso que é importante identificar as regiões. Aí se ele fizer isso aqui, é melhor eu olhar para compras lá em cima. Nesse momento aqui que o índice está, qualquer compra que eu fizer é arriscada. Qualquer compra que eu fizer é arriscada. E qualquer venda que eu fizer é assertiva, desde que fique mais caro. Porque se eu vender barato demais... Então, moral da história. No Candle 2, eu quero fazer nada. Eu nem quero comprar e nem quero vender. Não quero comprar porque eu não sou adivinhador de topo. E não venha me dizer aqui que você... Não, Glauco, eu era bom na cartomante. Eu joguei tarôs, eu sei búzios. Não, Glauco, eu sei ler a borra do café. Não adianta, pro mercado não adianta. Então tu não vai saber adivinhar topos e fundos aqui. Não vai, não adianta. Que inclusive, pasmem, eu já vi um setup no YouTube que o cara ensinava a adivinhar topo e fundo. O nome do setup, inclusive, era Como Adivinhar a Reversão. Adivinhar, o nome que o cara usou. Como adivinhar as reversões. Aí é loucura, pô. Aí, porra, aí... E um monte de gente vai atrás dessas coisas. Por quê? Eu lembro até do slogan do cara. Ele falava assim: se você acertar o momento de reversão do mercado, você vai sempre comprar mais barato. Aí, coitado, nem vou culpar o Joãozinho que tá começando no day trade. Ele vê um negócio desse e fala: não, é pra lá que eu tenho que ir. Eu vou aprender o que o Glauco tá ensinando? Negócio de leitura, de estrutura. Vou nada, pô. Eu vou é pro Zezinho do trade de abertura. Eu vou é pro Zezinho da reversão. Porque lá sim, lá é um caminho fácil. Então, eu tô dando esse alerta para vocês e eu tô, porque eu sei que essa aula aqui vai chegar para mais gente no YouTube, eu não tenho rabo preso com ninguém, tá? Eu não tenho rabo preso com ninguém, cara. Eu falo o que tem que ser falado no day trade. E tem muita gente que precisa ouvir umas verdades no day trade que tá achando que isso aqui é parquinho de diversão, arriscando o dinheiro da família, perdendo credibilidade com a sua esposa, com o seu marido, porque tá brincando no final do dia. Não tá levando a sério isso aqui. Porque não leva a sério, pô. Acha que isso aqui é um joguinho. Vem descontar sua frustração aqui. Hoje eu tive um dia ruim. Deixa eu ir ali pro gráfico, porque lá o gráfico me entende. Aí vem pro canto da adrenalina, vem pro canto. Então, cara, muito cuidado com isso aqui, tá? Muito cuidado. É muito sério essa parada de ser trader, cara. Muito sério. Pode te dar, assim, alegrias maravilhosas. E outra coisa, curtam o processo, meu irmão. Aproveita o processo. É bom demais, cara. É bom demais aproveitar o processo disso aqui. Você saber que hoje você tá melhor que ontem é muito bom, cara. Vai por mim, é bom demais. Tem uma galera aí que eu tô vendo crescer, que eu tô acompanhando mais de perto, que eu vejo, assim, o crescimento das pessoas. E eu vejo o brilho no olho das pessoas. Falo, cara, como é bom saber que hoje eu tô melhor que ontem. Como é bom. Pô, é muito bom isso. É melhor do que você ficar tentando ficar milionário todo dia. Pô. Vambora. Vamos ver o que o Kendo 2 vai fazer aqui. Força vendedora. Vamos ver o que ele vai aprontar aí. Nada a se fazer por enquanto. Sabemos que esse Candle 1 aqui deixou oferta também, né? Ficou a oferta parada aqui no Candle 1. Dá para eu trazer aqui uma Fibonacci, ó, marcar aqui o corpo do Candle, que já é um baita hack para quem tá pegando esse código nessa aula, ó. Essa região aqui, ó, do 178.536 é alvo. Essa região aqui é alvo. Por que, Glauco? Por que é alvo? Porque essa região aqui, ó, ela é uma região de oferta o quê? De oferta compradora. Por que é uma região de oferta compradora? Porque é um candle de baixa. Oferta compradora num candle de baixa, numa tendência de baixa, é bom ou não é pra gente? É bom. Então eu olho para isso aqui e falo, rapaz, se o mercado voltar aqui e rejeitar, eu vendo. Vale o risco. Stop curto aqui em cima do movimento. Alvos longos. Pronto, meu irmão. E Glauco, se o mercado não for lá e ele continuar caindo, eu vou pro dólar, eu vou pro ouro, eu vou pro Nasdaq, eu vou pro S&P. Eu crio até um gráfico meu, se for preciso. Mas eu não opero esse raio aqui desse negócio. Entendeu? É simples. E aí começa a parada do comportamento que eu falo para vocês.
Entendam só o seguinte, esse Candle 3 aqui agora, ó, se nós estivéssemos olhando lá para o book de ofertas, que a gente não precisa disso, esse Candle 3 aqui tá chegando aqui, ó, e tá tendo muitos lotes compradores aqui. Porque houve briga institucional aqui. E o natural, isso aqui não é um setup que eu estou ensinando para vocês, porque nenhum setup funciona no day trade, mas o natural nessa leitura aqui é que vendedores apareçam a partir daqui. Se eu ver algum gatilho de rejeição nessa região, eu vou querer vender. Aí vou dar um pause aqui. A aula é isso, né? A aula é eu transferindo meu conhecimento para vocês. Neste momento que o mercado chegou na região que eu gostaria que ele chegasse, ou seja, ele ficou um pouco mais caro, né? A galera que vendeu aqui embaixo já tá pedindo, pelo amor de Deus, bota lá de novo, Senhor. Se tu botar lá de novo, eu zero essa operação. Nunca mais eu faço isso. O ateu vira crente nessa operação aqui rapidinho, porque ele vendeu barato demais. E vira trader torcedor. Vira trader torcedor. O cara já tá de joelho já, pedindo pelo amor de Deus, né, Lenildo? Rapaz, nunca mais eu faço isso, foi sem querer. Eu já vi gente até falando assim, não, é porque eu cliquei, porque ficou sem energia em casa. Sem energia? Aí o gráfico ele clicou sozinho. Rapaz, eu já vi loucura, viu? Eu já vi loucura nesse negócio. O aluno chegar pra mim, não, Glauco, eu quebrei minha conta, rapaz. Deixa eu te falar. É porque eu fiz uma venda ali, e aí eu não vi que eu tinha vendido, e aí bem na hora que eu ia cancelar a venda, faltou energia em casa. Aí eu falei, pô, tu esqueceu que tu tá falando pro cara que é mais cracudo que tu. Fala logo a verdade, pô. Fala logo a verdade que vai ficar mais bonito. Não, é verdade. Eu não aguentei não. Eu cliquei mesmo na venda. Então, beleza. Então agora vamos corrigir o que tá errado? Vamos ser macho? Corrigir o que tá errado? Agora tem que ter força de vontade, né? Não adianta. Bora. Então vamos ver o que é esse Candle 4 aqui. Na nossa regra, aí dentro do operacional da LTX, tá? Existem algumas regrinhas, tá? Quais são as regrinhas que a gente tem aqui no operacional da LTX? Num trade desse aqui, a gente quer ver algum movimento de manipulação de compradores. Por quê? Porque a manipulação de compradores, ou seja, o Candle 4 subir, desde que ele não rompa regiões de 50%, o Candle 4 subir, ele está estimulando compradores. Que é a galera que adivinhou fundo. Sabe a galera que adivinhou fundo? O cara lá que vende o setup para adivinhar fundo, nessa hora ele está comprado aqui, ó. Ele está comprado. E a sala dele dizendo para os alunos, olha, tá vendo? Funciona, conseguimos. Tá, vai dar bom. Então muita gente tava comprando. Tem a galera do preço médio contra, que é a pior raça que tem. Que enquanto o mercado tava descendo, ele tava comprando. Então tem muita gente comprada aqui. Eu sei porque eu já fiz isso também. Quem nunca, né? Vai botando umas ordenzinhas contra ali, porque na tua cabeça vai voltar, né não? Tu olha pro... Vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros, gente. Papo de gente grande aqui. Tu olha pro índice desse aqui. O mercado já despencou 3.000 pontos praticamente. O que é que vem na tua cabeça? Ficou barato demais. Vai voltar. E aí o cara já começa a meter compra, ó. Compra, 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 compra. Os dias de tendência mais forte na B3, não, nem sou eu que estou dizendo isso não, tá? São estudos de corretora, tá? Os dias de tendência mais fortes na B3 são os dias que mais quebram as contas de varejo. Porque o varejo está acostumado a operar na correção. E aí, quando o mercado ganha uma tendência muito forte, a galera vai metendo o preço médio e estoura a conta. Ou vai fechar o gap, né? Vai fechar o gap. O cara que vende, essa aí é boa demais. É que eu não quero falar nomes aqui, porque senão meus advogados vão ter problema. Mas vocês sabem de quem eu tô falando. Né? O cara que vende o curso de fechar gap, ele tá mandando todo mundo comprar aqui, pô. Tá mandando todo mundo comprar. Só que não tem estrutura de alta. O que seria uma estrutura de alta aqui? Uma estrutura de alta seria isso aqui, brincadeiras à parte, tá? Eu só sei ensinar na zoeira assim, viu, gente? Se o preço que veio num fundo aqui, ele começa a falhar pullback, né? O que é uma falha de pullback? É uma não continuidade da tendência. E ele começa a romper estruturas de máxima, eu posso imaginar que seria uma ideia legal comprar. Mas eu estou comprando contra a tendência. Então existe um risco nessa operação. Faz sentido eu comprar, porque não faz sentido vender mais, já que a estrutura foi alterada, mas eu deveria ter a noção que está sendo arriscado mais do que a venda, porque eu estou contra a tendência principal do preço.
é melhor buscar alvo curto. É melhor buscar alvo curto. Tá? Então, tem essa parada da percepção aí também, viu? Não tem que ter essa parada da percepção. Porque às vezes tu acerta a entrada de um trade aqui, ó. Aí o cara compra bem aqui, ó. Ele já estufa logo o peito. Sou foda. Tá vendo? Vai subir 5.000 pontos. Não vou nem botar alvo nessa operação. Vou ficar o dia inteiro comprado. 3 candles depois, o cabo já tá, meu Deus do céu, como é que este mercado voltou 1.000 pontos contra mim, meu Deus. O negócio é subir demais. Porque ele não fez o básico. Ele não olhou nem se ele estava operando contra ou a favor da tendência. Ele não fez nem o básico. Então, eu, olhando para essa estrutura aqui, ainda sou o vendedor. Eu ainda sou o vendedor. Vamos ver como é que ele vai reagir aqui nesse candle 4 aqui. Vamos ver o que vai pegar aí. Vamos ver se esse candle 4, ele vai dar oportunidade pra gente. Se ele fizesse um teste ali, daria pra gente. Se não entrar nele, a gente entraria no 5, né? Porque ele tá aqui ainda abaixo. Deixa eu dar até um pause aqui. Vou botar aqui na minha senha aqui, ó. Vou botar 5 contratinhos aqui nessa operação. Essa aula aqui não é sobre gerenciamento de risco, né? Se fosse, eu ia ensinar para vocês como é que calcula a quantidade de contratos certo, essas coisas. Mas não é o objetivo. É uma aula só sobre leitura de região e sobre direcionamento. Mas até para a quantidade de contratos que você vai botar, existe uma lógica, tá? Existe uma conta matemática para isso. Então não pode entrar na operação com qualquer contrato, tá? Não pode. Beleza? Tem uma conta para fazer. Bom, vamos ver como é que o candle 4 vai fechar e o que o 5 vai fazer. Vamos ver se o 5 faz um testezinho aí para cima. Bastante vendedor aí, tá legal, tá fazendo o que ele tem que fazer. Eu queria ver um testezinho um pouquinho mais dinâmico aí. E aí aqui também é a parada do comportamento, entendeu? Nem todo mundo vai ter paciência de esperar isso. Tem gente que já entra vendido. Eu quero ver uma pequena indução aqui, ó. Eu quero ver a galera induzindo aqui, ó. Eu quero que o mercado induza compradores aqui. Pronto, fez um testezinho ali, ó. Tá fazendo, ó. Tá chamando compradores, ó. Vou colocar a minha venda aqui debaixo do 5. O meu stop, nesse caso aqui, deveria estar acima do topo anterior descoladinho, né? E o meu alvo, se eu fosse seguir um risco-retorno igual, eu teria que botar ali, eu botei 575 pontos, o meu alvo seria ali, ó. Se eu fosse meio que fazer um trade de 1 para 1, entendeu? Se eu fosse fazer um trade de 1 para 1, seria mais ou menos isso, né? Eu preciso sair lá naquele alvo do que eu botei lá no 177.550? Não, eu não preciso sair. Não tem problema não, Wellington, fica em paz. Eu posso tentar conduzir esse trade. Existem formas de conduzir esse trade aqui. Eu posso olhar para o gráfico de 1 minuto, eu posso olhar alvos ali para a esquerda. Né? Existem algumas formas. Esse meu alvo aqui foi um alvo simplesmente 1 para 1. Né? Só para ficar para fins didáticos. Porque vai ter uma hora que o mercado vai estar me dizendo, se ele num minuto, o gráfico de 1 minuto é perfeito para isso. Deixa eu até botar aqui, ó. O gráfico de 1 minuto, ele é um dos melhores gráficos. Para mim, qual é o melhor indicador no day trade, no gráfico? O melhor indicador é o gráfico de 1 minuto, né? Porque no micromovimento ele está me revelando a tendência, né? Ó, topos e fundos descendentes. Eu quero que ele continue fazendo isso aqui. O que ele está fazendo aqui agora num minuto? O que eu ensinei para vocês no gráfico de 1 hora? O que eu ensinei para vocês no gráfico de 60? Ó, ele está voltando aqui, ó, desbalanceamento. O gráfico, o candle volta lá, captura um pouquinho dessa oferta, ele deveria cair. Então eu não preciso ficar nervoso. Por quê? Porque eu já aceitei o meu risco. Essa grana aqui, é uma grana hipotética que eu estou botando aqui, ó, de R$ 575, não pode ser mais do que 5% do meu capital. E olhe lá, se for menor, melhor ainda. Então, se eu já aceitei o risco, eu já fiz a leitura, eu já sei a direção que o mercado deve seguir. Por que eu vou ficar nervoso? Não precisa ficar nervoso. Como é que tu vai ser um trader, tu escolheu uma profissão para viver a vida disso aqui e toda operação parece que é o fim do mundo? Já pensou? Eu vou até botar uma clínica de cardiologia, vou contratar uns médicos, porque eu vou ganhar dinheiro desse jeito. Se toda operação que tu entrar, tu vai ficar nervoso no day trade, tu não chega no... Tu não dura 10 anos nisso aqui, não. Então tem que ficar tranquilo, pô. Tem que ficar tranquilo.
O mercado capturou a oferta ali. Vamos ver se 1 minuto. Agora a gente vai ficar de olho nesses gatilhos aqui do 19, ó, do 1 minuto. Quem deu 19 do 1 minuto, olha como ele tá dando um alvo lá e tá segurando nessa região aqui, ó. Vamos ver se ele vai... Porque depois que ele rompe os gatilhos, ele abre caminho aqui, ó, para o próximo gatilho. Qual é o próximo gatilho aqui? Nesse caso aqui seria o candle 8. Então são regiões que eu preciso ficar de olho aqui. Olha ele voltando na região de oferta lá, ó. Ó, olha, cara, isso aqui é lindo demais, cara. Isso aqui é poesia, isso aqui é poesia. Olha como o mercado volta numa região que tem oferta compradora. Olha isso aqui, pô. Por quê? Porque tá vendendo caro, meu irmão. Tá vendendo caro. Olha isso aqui, cara. É lindo demais. Isso é o mercado, galera. O gráfico é assim. Pô, Glauco, tem outras coisas para eu aprender? Claro que tem, né? Você precisa aprender outras coisas. Mas se você conseguir assimilar parte do que eu tô te trazendo aqui, tu já eleva um pouquinho mais o teu nível já. Olha o candle 15 rompendo ali o gatilho do 19. Qual é o próximo obstáculo que ele tem que romper? Mínima do 8. Eu preciso zerar esse trade aqui agora? Pause. A gente está ganhando R$250. Eu arrisquei 575 nessa operação. Eu vou estar sendo eficiente se eu cancelar esse trade agora? Não, né? Não vou estar sendo eficiente. Vão existir situações, e aí, né, vou lá. A galera que é zerado, deixa eu dividir aqui essa informação importante. Você que é zerado, que está começando na LTX agora, que está participando das nossas salas agora, não se preocupe com payoff agora. Não se preocupe com payoff agora. Você não tem que se preocupar com isso agora. Mas durante a sua trajetória, porque agora você tem que se preocupar em ler o movimento certo. Por isso que a galera que é iniciante tem que fazer o quê? Ela vai pegar o risco dela aqui, ó, e vai trazer pro 0 a 0 aqui, ó. Pronto. Ou seja, o que vier é lucro agora. Agora, a galera que não é iniciante não deve fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque você já aceitou o seu risco, meu filho, desde o começo da operação. Não venha com essa historinha de dizer que agora, Glauco, agora eu vou sair. Não, meu filho, você não aceitou o seu risco? Agora, a galera que é iniciante não tem que se preocupar com payoff. Por quê? Porque tu vai botar a tua operação no zero quando ela andar um pouco a teu favor. Glauco, eu quero ir para o próximo nível do day trade. Você tem que aprender sobre risco-retorno. Não adianta. E quando perder, o próximo trade tem que ser melhor do que o que você perdeu, senão a conta não fecha. Entenderam, né? A diferença dos públicos aí, né? Tá claro para vocês, né? Iniciante bota no 0 a 0. Quem é intermediário para avançado busca alvos maiores. Tá? Vamos ver. A próxima barreira que ele tem que romper é lá na mínima do 8. Num minuto, não tem nada me dizendo para sair. Se não pagar meu 1 para 1, o Denis fez uma pergunta boa ali. Deixa eu responder o Denis aqui. Glauco, vamos dizer que ele pega a liquidez abaixo e ele começa a devolver o movimento. Você zera ou você aceita? Acho que o aceita ele está falando do Lois. Como você está fazendo essa pergunta para mim, o que eu faria? Estou falando o que eu faço, não o que eu indico que iniciantes façam, tá? Aí eu não sei qual o teu quanto tempo tu tem de mercado, depois tu bota aí, tá dentro. Quanto tempo tu tá aqui na LTX, se você já tem essa habilidade. Se você já é uma pessoa que tem habilidade na condução do trade, never você vai zerar essa operação. Ou ela paga 1 para 1, ou ela vai pro meu stop. Tá maluco, Glauco? É isso aí. Ou paga 1 para 1, ou vai pro meu stop. Porque senão a conta também não fecha. Eu não já aceitei que R$575 não é nada na minha conta? Eu já aceitei. Então, se eu perder esses R$575, não vai fazer diferença. Eu vou pro próximo. E vou pro próximo. Então, não tem esse negócio de você... o mercado tá me pagando R$100. Zero trade. Mas que caramba. Tu não tá arriscando 570 para ganhar 100? E no dia que der errado? Aí tu vai devolver 2 dias de gain teu em um trade. Não fecha, pô. A conta não fecha. Eu estou falando para quem é mais avançado. Então, qual é o grande erro, Denis, das pessoas que elas não fazem isso?
elas não aceitam o stop. Ou seja, elas falam que aqueles R$ 575 ali tá tranquilo para elas, mas não estão. Elas estão mentindo para elas mesmas. Por isso que o stop é algo muito delicado, que tem que ser extremamente calculado antes de você entrar no trade. Antes de você entrar no trade. Porque depois esse dinheiro não é mais seu. Ah, eu vou perder os meus R$ 575. Ele já não é seu desde a hora que tu apregoou essa ordem no gráfico. Ele é do mercado. Pode ser que ele volte com lucro e pode ser que ele nem volte. Tem que aceitar isso. É a regra do jogo. Então, o lance é você aceitar o stop e calcular bem o stop. Por isso que eu falei, essa aula aqui não é uma aula de gerenciamento de risco. Não é uma aula de gerenciamento, é uma aula de técnica. Eu tô falando por que eu estou vendido nessa operação? Aí eu tô explicando como é que eu tô vendido e como é que eu tô conduzindo essa operação. Vamos ver se ele vai lá no nosso alvo, tá querendo romper a mínima do 8. Vai ter bastante. Aqui também, ó, entendam o seguinte, ó. Aqui também nessa região vai ter bastante contrato de venda, né? Porque fundo anterior é o mesmo princípio do gráfico diário lá que eu falei para vocês. Então é normal que apareçam compradores. O que esses compradores que eventualmente vão aparecer aqui, eles não deveriam romper o topo anterior, concorda comigo? Não deveria romper o topo anterior, porque senão a força deixou de ser vendedora. Então aqui num minuto a estrutura está assim, ó, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Ah, Glauco, o mercado está subindo. Normal, ele não tem que vender mais caro? Sim ou não? Tudo que está aqui para cima desse movimento de queda não são ordens de compra? Ele tem que vender mais caro, pô. Normal. Então, quieto faixa aí, para de ser mão de alface, respira fundo e deixa o preço fazer a parte dele. Tá vendo que o mercado deixou um novo topo aqui? Qual é meu topo de referência agora? Pause de novo. Qual é o meu topo de referência agora? Vou desenhar para vocês de novo. Ó. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. O mercado deveria fazer isso, né? O preço deveria fazer isso. Glauco, e se ele romper aquele topo anterior? Se ele romper aquele topo anterior, fica no mínimo estranho. No mínimo estranho. Porque um mercado que está caindo, ele não deveria estar fazendo altas. Por que eu tô falando no mínimo? Presta atenção, gente, por favor, cara. Eu tenho certeza que tem gente assistindo essa parada aqui, tá no TikTok. A mulher tá brigando do lado, o marido tá brigando do lado. Dá uma acalmada aí na casa aí, cara. Senão você não vai se concentrar. Eu levantei aqui ainda agora porque minhas filhas estavam gritando aqui do lado. Eu não consigo me concentrar se tiver uma zoada na casa. Não consigo. Eu fui pedir pra elas um pouquinho de paciência lá que o papai tava dando aula. Presta atenção no que eu tô falando pra vocês. Tem muito conhecimento que eu tô passando pra vocês aqui que eu não recebi de graça, cara. Por que eu falei que fica um pouco estranho se o mercado voltar para aquele topo ali? Porque nessa região aqui, ó, essa região acima desse topo aqui, o que tem nessa região? Que tipo de ordens tem nessa região acima daquele topo ali? Que tipo de região é aquela ali mesmo que eu ensinei para vocês no começo da aula? Tendência de baixa. Não, não é desbalanceamento. Região de liquidez interna. Boa. Ordens de compra. Ordens de compra. Então, por que eu estou dizendo para vocês que num minuto ficaria um pouco estranho? Eu usei o termo um pouco estranho. Porque lá nos 5 minutos, pode ser que o que aconteça lá, que é o tempo gráfico que a gente opera, pode ser que num minuto tenha um candle que invade essa região e depois ele volta para dentro do movimento. Porque ele está capturando liquidez interna. Então você não precisa. O que acontece muito com a galera? Se eu falar uma verdade aqui, vocês prometem que digita que já aconteceu com vocês no chat? A turma do 0 a 0 e tá tudo bem que é novato, às vezes pega o trade aqui, ó, e bota no 0 a 0 ou bota para pagar uma taxinha aqui só. O que acontece com o mercado? Ele volta lá, pega tua proteção e desce tudo. Sim ou não? Pronto. Aqui nessa aula vocês já estão entendendo por que isso acontece. Vocês acabaram de entender por que isso acontece.
Por isso que eu não gosto desse negócio de 0 a 0. Porque eu já sou um trader avançado. Agora, quem é iniciante tem a obrigação, sério mesmo. Não, quando eu era criança, eu vivia como criança. Quando eu era adolescente, eu vivia como adolescente. E como eu sou adulto, isso é bíblico, tá? É bíblico isso daí. Se você é novato, não tente se comparar. Rapaz, eu vi o Glauco dando uma aula ali, ele falou que ele não bota no 0 a 0. Eu que vou botar no 0 a 0? Eu só tenho 3 dias de day trade, mas eu sou corajoso. Não faça isso, porque você não vai aproveitar o processo. Se você é iniciante, você tem que proteger no 0 a 0. E tá tudo bem se o mercado for lá e tirar você. Você vende de novo, se for o caso. Vende de novo. Tá? Então, o Laílson perguntou, isso aí é uma pergunta sobre gerenciamento de risco. Eu não vou responder agora porque a aula não é, senão eu vou fugir um pouquinho do foco da aula. Eu quero ver se eu encerro essa aula agora 10h30, tá? Para não ficar muito grande esse vídeo aqui. Mas depois eu vou fazer uma aula de gerenciamento de risco. E essa pergunta do Laílson, ele perguntou que até quando eu segurava essa operação. Tudo tem um porquê. O quanto segurar a operação, quantos contratos usar, até onde levar. Cara, o que eu acho massa no gráfico é tudo tem um porquê no gráfico. Você que não sabe quais são os porquês, é óbvio, né? E por isso que vocês estão aqui. Assim como eu também um dia não sabia. Né? Mas tudo tem um porquê, cara. A hora de entrar, a hora de sair, a hora de botar mais contrato. Se essa aula aqui fosse de preço médio, eu já tinha vendido de novo. Mas não é o objetivo da aula. Então, calma, respira que dá tempo ao tempo que vocês vão aprender tudo isso. Bom, vamos ver se ele acelera aqui. Vamos ver se ele vai lá no nosso take. Chegou lá pertinho, o cabo que é mão de alface, nessa hora ele já tá com o dedo no botão cancelar já. Parece que quanto mais perto chega do nosso take, mais nervoso a gente fica. Aí, ó o Candle 44 voltando. Ó, cara, meu Deus do céu, por que eu não cancelei no 43, Jesus? Por que eu fiz isso, Senhor? Vai voltar tudo. Não pode operar com emoção, cara. Não pode. Emocionado não se dá bem no day trade. Pega o coraçãozinho, bota aqui do lado da mesa na hora de operar e vem só com a mente pra cá. Pause. Tem alguma coisa aqui, sejam honestos, olhando pro gráfico de 1 minuto, tem alguma coisa aqui mandando eu sair dessa operação? Alguma coisa. A não ser que passou uma nuvem assim, escrito compra na tua janela. Fora isso, não tem nada falando que o mercado vai subir aqui, cara. Nada. Absolutamente nada. Inclusive, se eu nem quisesse botar meu take aqui, se eu quisesse jogar meu take mais aqui para baixo, eu poderia, para ficar conduzindo no gráfico de 1 minuto. Porque enquanto o mercado estiver fazendo essa brincadeira aqui, ó, fez um novo fundo, não rompeu o topo, enquanto ele estiver fazendo essa brincadeira, ele é vendedor, ué. Eu vou conduzindo o trade. Mas não é o objetivo da aula, né? Senão eu vou ficar aqui muito tempo e a gente tem que viver a vida, né? Hoje é sábado, tudo tem limite também. Vamos ver se ele vai lá. Rapaz, será que até aqui o mercado demora a pagar? Lá na Arena FX eu já sabia que ele não queria pagar. Agora no replay é loucura. No replay é loucura, viu, Mudrik? O mercado não querer pagar no replay. Na Arena FX eu já tô acostumado já. Que ele demora. Voltando lá no gatilho do fundo anterior. Vamos ver aqui nos 5 minutos como é que ele tá aqui, ó. Bonito. Olha lá nos 5 minutos. Olha o que esse Candle 10 está fazendo aqui nos 5 minutos, ó. Voltou para pegar toda a oferta compradora do Candle 9, ó. Olha aí, ó. Olha aí. O mercado só repete o ciclo, pô. Só repete. Capturou toda a oferta. Vai descer mais esse mercado aqui. Ele vai descer mais. Pegou. Pagou. Take. Coisa linda de cinema. Vocês entenderam aí, gente? Cara, ser um trader, pô, não é um negócio assim que deveria ser... Não é um negócio que deveria ser algo... Eu sei, tá? Vamos lá. Vamos. Última mensagem para vocês aqui, tá? Última mensagem para vocês aqui. Vou até interromper o compartilhamento aqui para vocês focarem em mim. Eu sei que falando desse jeito pode parecer um pouco como prepotência e arrogância, né? Mas não é. Ser um trader
exige de você leitura de mercado, técnica e exige gerenciamento de risco. Essas 3 coisas que eu falei durante a aula. Mas também existe uma moeda muito importante no day trade. Existe uma moeda que ela é invisível, mas que pouca gente dá, né? Acho que por ela ser invisível, pouca gente dá atenção para ela, que é a autoconfiança. Quanto melhor for sua autoconfiança no mercado, quanto melhor for a sua autoconfiança, melhor você opera, vai por mim. Porque você vai tendo o teu cérebro, né? Para quem já estudou PNL, para quem já estudou um pouco de todos esses assuntos de comportamentais, o teu cérebro ele vai criando vários padrões. Por isso que tudo que você fala, independente se é no gráfico ou não, as palavras têm poder, né? Minha avó já dizia, minha mãe fala também. Se você usar sua boca para amaldiçoar outras pessoas, você será amaldiçoado. E se você vem aqui pro day trade falando assim, eu não vou segurar essa operação, eu não consigo, day trade não é para mim, tomei loss, vou tomar outro loss. Se você já começar a ter o dia assim, cara, dificilmente você vai prosperar aqui no day trade. Agora, se você faz um trade desse aqui e fala assim, caraca, saí no alvo certo, saí como eu combinei comigo, fiz o que tinha para fazer. Porque sabe o que vai acontecer? Vai ter gente que vai fazer. Quantas vezes vocês já fizeram trades muito bons e o mercado continuou descendo? Aí o que a pessoa fala? Porra, podia não ter zerado esse trade. Ferrou, meu irmão. Na hora que tu fala isso, por mais inocente que seja essa tua frase, tu acabou de mandar um comando pro teu cérebro. Da próxima vez você não vai zerar. Da próxima vez você não vai zerar. E aí pode ser que a próxima vez o mercado comece a voltar contra você. Você fica no ciclo de esperança. O que era um trade que tinha tudo para ser um trade positivo, vira o pior trade da tua vida. Tu entra num dia de fúria, quebra a conta por causa de uma frase que você falou lá no teu passado. Então, cuidado com o que vocês vão falar. Cuidado no day trade. Validem a autoconfiança de vocês. Até quando vocês tomarem stop. Não, cara, pô, tomei stop aqui. Eu tenho um monte de frases que eu falo na arena que as pessoas pensam que eu tô falando para elas, mas eu falo é para mim. Por exemplo, tomei stop. Não, mas eu fiz o que eu tinha para fazer, cara. Eu fiz o que eu faria amanhã, eu fiz hoje. Não tem nada de errado na minha leitura. Eu tô dizendo para mim essa frase. Porque senão vai vir alguém soprar no meu ouvido falando: "Ih, tu não é mais trader não, hein? Tu não falou que era o bichão? Tu não falou que sabia operar? Tá tomando a stop?" Cuidado, cuidado, cuidado. Tá? Então, queria deixar uma mensagem para vocês aí. Eu vi uma galera perguntando no chat. Se vocês quiserem aprender mais sobre isso, quiserem. Teve gente. Glauco, tem esse material por escrito? Tem, esse material existe. É essa apostila aqui, ó, chamada Trading High Performance, ó. A galera tá com o bonezinho do Trading High Performance, a galera que já fez. Em agosto vai acontecer a minha mentoria lá na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Em agosto, na cidade do Rio de Janeiro, vai acontecer minha mentoria. Vocês vão receber todas as regras que eu uso para poder operar e para entender o que é tudo isso que eu ensino. Só que lá é muito mais completo, né? No sentido de gestão de risco, de várias outras coisas, tá? Não tem como você sair de um THP, que é a nossa imersão presencial, sem entender como é que o preço funciona. É impossível. É impossível você sair de lá sem entender como é que o mercado funciona, tá? Então, se vocês quiserem participar do THP, Isabel, coloca por favor o teu telefone aí, o link a Isabel tá colocando. Chama a Isabel, conversa com ela, entende como é que vai funcionar a imersão. Ela vai explicar tudo, a data, o hotel. Se quiser ajuda para ir para lá também, ela ajuda. Já temos alguns inscritos no THP do Rio de Janeiro. Pessoal que está no YouTube, que está vendo esse vídeo, vai ter um link aqui nessa aula. Se você estiver vendo essa aula antes do final de semana do dia 22 de agosto de 2026, dá tempo de você participar do THP, vai ter um link aqui para você entrar em contato com a minha equipe, participar da minha mentoria, é a 5ª edição da minha mentoria. No ano de 2026 vai ter mais uma edição, que eu não sei quando vai ser e nem onde vai ser. Eu faço 4 mentorias por ano, essa é a 3ª edição do ano e vai ter mais uma última. Mas se você é do Rio de Janeiro, mora perto do Rio de Janeiro ou está disposto a ir para uma mentoria junto comigo, presencial. Agora é o seguinte, se vocês acham que eu bato nessa aula aqui, se vocês acham que eu falo muita verdade aqui, lá tu chora. Se for tomador de Nescau, meu filho,
Se for tomador de Nescau, não aguenta não. Aí é melhor nem ir, porque vai ter que ouvir umas verdades. Eu vou te dizer por que tu perde no mercado e tu vai ter que mudar, né? Então, é assim que funciona. Tá bom? Obrigado, tá, gente? Obrigado por vocês estarem aqui. Espero que eu tenha acrescentado um pouco mais aí na vida de vocês. Digita aí no chat aí, deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui o chat aqui, ó. Foi boa a aula? Digita no chat aí. Massa. Show, 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 show. Obrigado, gente. Obrigado. Que bom, que bom. A gente aprende um pouquinho mais todo dia, tá? E na hora que vocês estiverem no mercado, pratiquem isso aqui, tá? Pratiquem isso aqui, porque esse conhecimento liberta, de verdade. Esse conhecimento liberta. Você vira realmente um operador profissional. Tá bom? Cheiro no coração de vocês. A gente se vê em breve aí em vários canais que a gente tem. E você que é do YouTube aí, não deixa de se inscrever aqui no canal e deixar teu comentário. O que tu achou dessa aula? Se não tiver feito sentido para você, pode falar também que eu aceito a crítica.